E aí, a gente está de volta, trazendo a história dos trens daqui da nossa cidade. Eu já consegui perceber que esse é um assunto que toca muito os corações das pessoas, os corações dos juiz-foranos. Então a gente levantou ainda mais informações para vocês sobre essas memórias que precisavam ser resgatadas aqui da nossa cidade. Então continua caminhando comigo, caminhando pelos trilhos de Juiz de Fora. Bem-vindos a mais um episódio do Resgatando. Vamos só relembrar para retomar o fio da meada. No episódio passado, o professor Pedro Machado terminou a sua fala dizendo que em 16 de junho de 1906 tivemos uma inauguração tripla em Juiz de Fora. A estação da Central do Brasil, a estação da Creusotagem e também tivemos a inauguração dos bondes elétricos. Foi um salto para Juiz de Fora. O trem viabiliza uma nova economia. Por quê? Porque o que acontece com a economia de Juiz de Fora é que ela era baseada, vamos botar assim, era baseada numa monocultura baseada no café, que era aplicada, desenvolvida no meio rural do município. Nós tínhamos um município muito grande, mas com uma população urbana muito pequena. O que o trem viabiliza? O trem viabiliza você trazer matéria-prima e exportar produto. E aí vai se desenvolver um trinômio em Juiz de Fora interessantíssimo no final do século XIX. É um trinômio. Desses elementos é a grana disponibilizada pelos cafeicultores. Segundo é a geração própria de energia elétrica. Olha que coisa maravilhosa que a gente consegue reunir. E o trem, que é o grande transporte, o grande meio de transporte, o grande meio de mobilidade que vai interligar Juiz de Fora com o Brasil inteiro, especialmente com a sua região, mas com o Brasil inteiro, e que vai viabilizar, portanto, a chegada de matéria-prima e a exportação do produto acabado. O que se desenvolve em Juiz de Fora? A indústria têxtil. A indústria têxtil é a que mais se beneficia, que é uma economia urbana, não tem nada a ver com café. Uma economia urbana, uma produção industrial. Eu acho que a primeira grande produção industrial que se tem em Juiz de Fora. A primeira indústria têxtil se estabelece aqui em 1883, que é aquela Morris Steel and Whittaker, que depois a gente chama aqui de fábrica dos ingleses, Ferreira Guimarães, enfim. E depois dela se seguem outras, mas outra importante é a do Bernardo Mascarenhas, em 1888. Quer dizer, tudo viabilizado pela chegada do trem. Aonde essas grandes indústrias, são grandes indústrias, grandes pátios, grandes plantas, onde que elas se implantam? Elas se implantam do lado da estação ferroviária. Então, a Ferreira Guimarães está do lado da estação do Mariano, a Bernardo Mascarenhas está do lado da estação central, que isso facilitava tanto a chegada do algodão, que era a matéria-prima que eles usavam na tecelagem, quanto a exportação do produto. A chegada do trem causa uma mudança significativa na dinâmica urbana, dessa necessidade de se estar próximo à estação. Com isso, a atualmente conhecida Praça da Estação passa a se consolidar. Até hoje, todo o seu entorno é repleto de patrimônios históricos. A Praça da Estação, até hoje, né, um dos sítios mais importantes que nós temos na área urbana de preservação da memória arquitetônica. Todos os prédios são do final do século XIX ou início do século XX. E os prédios eram basicamente assim, comerciais, se você olhar. Eram hotéis, eram restaurantes, associação comercial, enfim. Eram prédios, vamos botar assim, né? Eram prédios ligados à economia que estava sendo motivada pelo próprio trem. Mas além disso, que eu acho importante pra caramba pra gente, é que o processo de expansão urbana de Juiz de Fora, ele se dá por estradas, né? Desde aquele isolamento da margem esquerda, quando se passa para a margem direita e vem ocupar uma estrada aberta pelo Alto, de 1840, tem o seu primeiro impulso em direção à Grande Planície, em direção ao Rio Paraibuna, em 1861, com a abertura da União Indústria, do Mariano. E o trem reforça isso, porque o trem traz a expansão urbana para mais próximo ainda do Paraibuna. Ou seja, na verdade o que o trem faz é uma expansão daquela mancha, daquela malha urbana que a gente tinha, tímida. E se você olhar nos mapas, você vai ver que
o que acontece é uma continuação, uma continuidade, uma expansão das ruas que já existiam. É importante se falar sobre isso, porque muita gente tem o hábito de dizer que o trem corta as ruas, corta as estradas, quando na verdade é mesmo uma extensão delas, como foi dito aqui. Tem uma petição na Câmara de 1881, 1882, de um cidadão doando parte do seu terreno apenas para a continuação da Rua da Liberdade. A Rua da Liberdade é a Floriano Peixoto de hoje. Exatamente para chegar até, e a exposição de motivos dele é bem clara. Porque botou a estação lá, então eu quero que ele se sentiria, obviamente, beneficiado pela expansão dessas ruas que iam todas chegar ou na Praça da Estação ou na rua que hoje atual se chama Francisco Bernardino, que é a rua que contorna, né? Que é paralela aos trilhos do trem. A presença da estação do trem, nossa, vai remeter a um desenvolvimento até então inesperado, né? Impensável para aquelas localidades. Junto com o trem, o reboque da estação ferroviária, vem a estação de Correios, que era o trem que fazia esse papel de levar mercadorias, cartas, mercadorias, etc. Vem estação de telégrafo, vem comércio, vem hotéis, enfim. O trem faz isso, ele enriquece de serviços e de comércio aquelas localidades que ganham as suas estações. Por isso a população era toda ávida para ter uma estação. Além disso, na época, uma agência de estação prestava muitos serviços necessários para a população. Ela não apenas vendia passagem. Imagina, tem em um único lugar uma telefônica, um banco e um local para envio de mensagens. Tudo que tem nessa sala é realmente como eram realmente as estações na época, né? E uma curiosidade interessante, a gente vê a evolução da tecnologia, né? Praticamente boa parte desses objetos hoje a gente tem acesso, né? Ou seja, está na nossa palma da mão, né? Hoje você compra passagem pelo celular, serviço bancário pelo celular, liga, né? Tem até o telefone, né? Para usar. Então, para a gente ver esse processo da evolução da tecnologia, né? E aqui a gente tem os bilhetes. Você chegava na agência, você comprava o seu bilhete. Quando você ia embarcar, o agente furava, né? Picotava o seu... Isso aqui chama picotador. Então ele fazia um buraquinho, você estava apto a embarcar. Mas vejam só isso. O Marco Aurélio não é apenas o supervisor do Museu Ferroviário. Ele é também um personagem desse resgate de memórias, porque a ferrovia também faz parte da história da família dele. Eu sou neto de ferroviário, né? Meu avô trabalhava no ramal, antigo ramal de Lima Duarte, né? E meus tios, né, moravam numa casa de turma, no bairro Benfica. Peraí. Aqui eu vou ter que interromper bem rapidinho o Marco Aurélio para explicar para vocês que as casas de turma eram residências antigas construídas pelas companhias ferroviárias para abrigar os seus trabalhadores e as suas famílias. Algumas vezes eram necessários reparos urgentes e eles já estavam ali de prontidão para agir. Praticamente, assim, a minha parte da minha infância, dos 3 aos 5 anos, eu vivi nessa casa de turma. No bairro Benfica, e as nossas brincadeiras eram praticamente todas na linha. Eu me lembro que, por eu ser o menor da turma, meus primos me colocavam sentado um carrinho, gente, com 2 rodas, que é encaixado na linha, chamado trole. Então, por eu ser menorzinho, eles me colocavam sentado nesse trole, né, e a gente saía, né, correndo pela linha, né. Tem uma história muito interessante da infância do meu pai, que é muito legal de contar. Meu pai, boa parte dele, como ele era de penido, era comum nos pátios das estações ficarem vagões de material, né, de saca de café, né, era comum ter vagões parados no pátio. E nessa época os vagões eles eram parados, né, manualmente. Qual a brincadeira predileta das crianças da época, na infância do meu pai? Eles destravavam esse freio com uma barra de ferro, encaixavam na roda do vagão, fazia pressão, o vagão começava a andar, a garotada pulava no vagão. Vocês verem.
o perigo que era, né? Era só brincadeira tranquila. E tem mais, hein? Olha só. E eu me recordo também, assim, memória de infância, como se descobria que via o trem. A gente colocava o ouvido na linha, com uma pedra, batia na linha. Se desse eco, você ficava sabendo que não tinha trem. Então você podia ficar brincando à vontade. Quando você batia com a pedra e não reverberava, o som não voltava para você, então você tinha que ficar atento que vinha trem. E essa técnica dava tanto certo, você se lembra que eu comentei sobre o trole. Você tinha que tirar o trole correndo da linha, porque o trem ainda vai vindo no sentido contrário, né? E essa era a diversão, né? Minha diversão. E eu tinha o privilégio de ser o menorzinho da turma, né? Então... Vamos a mais uma curiosidade? Você sabia que o sino da estação também era um meio de comunicação? Cada tipo de toque emitia uma informação diferente. Interessante a gente entender o papel do sino nas estações. O sino ele tinha um toque para avisar. Um exemplo, 3 toques, o trem chegando do Rio de Janeiro. 10 toques, autoridade chegando. Morreu alguém na cidade, aí tinha um toque específico, né, para nota de falecimento, né? Trem indo para São Paulo, ou seja, o próprio sino já era uma forma de mensagem dentro daquela comunidade. E curiosamente aqui no museu, no nosso acervo, a gente tem um sino que ele participou de uma feira, a primeira feira agroindustrial do Brasil, né, da Guarabara, e foi um sino premiado por Dom Pedro II, pela sua beleza sonora, né, e pela beleza do sino mesmo, que era comum ter esses concursos de sineiros, entendeu? E aí, o que vocês acharam de mais esse episódio sobre a história dos trens aqui em Juiz de Fora? Bom, eu já sabia que isso ia tocar muito o coração de vocês, porque toda criança teve um brinquedinho de madeira, ou alguns tiveram ferrovias, né, de brinquedo, e tem adultos que têm peças colecionáveis de valores até inestimáveis. Mas todo mundo tem algum contato com os trens, seja dessa maneira, seja visual, seja como passageiro, ou pessoas que trabalharam nas ferrovias aí pelo Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, só que tem muito mais aí pela frente. Então eu convido vocês para na semana que vem estarem com a gente mais um pouquinho, para a gente continuar resgatando as histórias dos trilhos da nossa cidade.